Então, bom dia. Iniciando a aula de Química, nós faremos uma introdução à Química Orgânica, onde a gente vai ver umas características gerais, até do carbono, das cadeias carbônicas. Então, a Química Orgânica é o ramo da Química que estuda a composição e as propriedades dos compostos que apresentam o carbono como principal elemento de sua constituição. A origem da química orgânica data do final do século XVIII, quando os químicos começaram a se dedicar ao estudo das substâncias presentes nos seres vivos. Então, a química orgânica estuda mais especificamente as funções orgânicas. Então, a primeira função que a gente vai ver são os hidrocarbonetos. Tá? Então, são compostos formados apenas pelo elemento carbono e hidrogênio. Entre os hidrocarbonetos, a gente vai ter os alcanos, os alcenos, os alcinos. Essa diferença no nome aqui é por conta das ligações que vão existir entre os carbonos, tá? Quando a gente começar a nomenclatura, vocês vão entender melhor. Os ciclanos, né, que formam cadeias cíclicas de carbono, ciclenos e os aromáticos. Depois tem os compostos orgânicos oxigenados. Então, são as substâncias orgânicas que apresentam o elemento oxigênio em sua composição. Aí os grupos são, né, os compostos orgânicos, os álcoois, os fenóis, os enóis, os aldeídos, as cetonas, os ácidos carboxílicos, os sais de ácidos carboxílicos, os anidridos, éteres e os ésteres. Aí depois tem os compostos orgânicos nitrogenados. Aqui a gente vai começar com a apostila daí, tá? Porque a partir desse ponto que começa a apostila. Então, são as substâncias orgânicas que apresentam o elemento nitrogênio em sua composição, como as aminas, as amidas, os nitrocompostos, os nitrilos, os isonitrilos, sais de amônio quaternário. Depois a gente tem os compostos orgânicos sulfurados, são as substâncias orgânicas que apresentam o elemento enxofre em sua composição, como os tiocompostos e ácidos sulfônicos. E temos ainda os compostos organoclorados, que são as substâncias orgânicas que apresentam um ou mais halogênio, tá? São os elementos da família dos halogênios, da família 7, ou 17, né? Segundo a tabela periódica, que envolvem o flúor, o cloro, o bromo, o iodo na composição. Então, são os haletos orgânicos, os cloretos de ácido, os compostos de Grignard e os organometálicos. Bom, a química orgânica recebeu inicialmente esse nome para descrever substâncias extraídas dos organismos vivos. Acreditava-se que elas só podiam ser produzidas em organismos vegetais e animais, mas nunca em laboratório. Entretanto, provou-se que o homem conseguia, sim, sintetizar compostos orgânicos em laboratório. Então, a definição de química orgânica mudou para o ramo da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento carbono. Então, essa é a definição atual. Visto que o carbono é tetravalente, ou seja, ele sempre vai realizar 4 ligações, podendo realizar 4 ligações de diferentes maneiras, com átomos de outros elementos ou com átomos do próprio carbono. Então, existem milhões desses compostos, uma quantidade muito superior do que a de compostos inorgânicos conhecidos atualmente. Então, tais compostos são agrupados em diferentes funções que apresentam propriedades químicas semelhantes, tais como os hidrocarbonetos, os álcoois, as cetonas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos, os ésteres, os éteres, as aminas, as amidas e os outros ainda, né? Então, são muitos.
Bom, as propriedades fundamentais do carbono é a tetracovalência. Tá? Então, o átomo de carbono, ele tem número atômico 6, apresenta 4 elétrons no nível de valência. Não sei se vocês lembram, mas o carbono, ele tem 2 camadas nas quais os elétrons ficam girando ao redor do núcleo. Então, no primeiro nível, tem 2 elétrons, no segundo, tem 4. E é nesses 4 elétrons da última camada, da camada de valência, que ocorre as ligações. Então, os quais permitem que o átomo de carbono estabeleça a formação de 4 ligações, ou seja, 4 pares de elétrons com outros átomos, ou seja, 4 ligações covalentes. Uma molécula orgânica é obtida quando o carbono estabelece ligações com outros carbonos ou com átomos de outros elementos, como, por exemplo, o hidrogênio. Aqui a gente tem o metano, tá? Que é um composto com 1 carbono e 4 hidrogênios. Então, cada tracinho aqui representa uma ligação covalente, ou seja, um par de elétrons está sendo compartilhado. Um elétron do carbono e um elétron do hidrogênio. Então, na verdade, aqui a gente tem uma fórmula estrutural plana, né, só mostrando as ligações, e, na verdade, a molécula é mais tridimensional, né? Ela vai formar um tetraedro, onde o carbono está no centro. O carbono, ele pode formar vários encadeamentos, tá? Então, o átomo de carbono pode ligar-se uns aos outros, formando cadeias de diversas formas e tamanhos. Lembrando que o diamante e o grafite são formados somente por carbono, tá? Um é muito duro e outro é bastante mole, tá? Isso é de acordo com a forma tridimensional que as moléculas assumem. O fulereno também é formado apenas por átomos de carbono. O carbono pode também formar ligações covalentes com átomos de outros elementos, especialmente o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio, que são os chamados elementos organógenos, que é o chão, né? São os principais elementos constituintes dos seres vivos. Então, aqui só para mostrar, né, como as cadeias podem ser, né? Então, aqui tem, isso aqui, na verdade, é uma função álcool, tá? Por conta desse OH. Aqui já tem uma cadeia maior, né? Aqui só tem, isso aqui é um não, aqui tem um OH também, quer dizer, um álcool. Aqui outro. Então, as cadeias podem ser muito diversas. Aqui o oxigênio, né? Isso aqui é um anel aromático que a gente já vai ver melhor. A classificação dos átomos de carbono em uma cadeia. Conforme a posição em que se encontram na cadeia, os átomos de carbono classificam-se como carbono primário, quando o carbono está ligado a apenas um outro átomo de carbono, ou carbono secundário, quando está ligado a 2 outros átomos de carbono, ou seja, ele está entre 2 outros átomos de carbono. Carbono terciário, quando ele está ligado a 3 outros átomos de carbono, e o quaternário, quando está ligado a 4 outros átomos de carbono. Aqui só valem os elementos de carbono, tá? Por exemplo, aqui a gente tem uma cadeia onde esse carbono aqui está ligado a apenas outro carbono. Claro, está ligado aos hidrogênios também, né? Mas em relação aos carbonos, está ligado a um. Então, este. Os que estão circulados, né? Um círculo, são os carbonos primários. Por exemplo, esse aqui que está com um quadrado aqui, ele é um carbono secundário. Ele está ligado a este carbono e a mais este da direita. Aqui tem outra cadeia, né, que a gente pode ver, o carbono primário, primário. Esse aqui, por exemplo, o carbono terciário, que ele está ligado a 3 outros carbonos. Aqui a gente tem um carbono quaternário, está ligado com 4, assim como este aqui também. Ou este, né, está ligado a 4 outros carbonos.
O carbono quiral é quando todos os elementos ligados ao carbono são diferentes entre si. Então, por exemplo, esse aqui é um carbono quiral, tá? Ele está ligado a uma hidroxila, que é o OH, a um carbono do lado esquerdo, um hidrogênio e a uma cadeia com 3 carbonos. Então, esta cadeia com 3 carbonos é diferente desta com 1 carbono. Então, esse aqui é um carbono chamado quiral, né? Eu coloquei aqui as figurinhas para vocês perceberem que cada elemento ligado a um carbono é diferente um do outro. As ligações do carbono. Uma das principais propriedades do elemento carbono é a tetravalência, ou seja, formar 4 ligações. Então, o átomo de carbono efetua 4 ligações com outros átomos de carbono ou com átomos de outros elementos. Carbono tetraédrico. O carbono ocupa o centro aqui de um tetraedro regular imaginário e dirige suas ligações, ou seja, suas valências, para os 4 vértices do tetraedro. Isso aqui, novamente, o metano, né? O CH4, e aqui só uma brincadeira, assim, que os puns das vacas eliminam metano. Do gado em si, né? Tipos de ligação entre os átomos de carbono. As ligações simples, como aqui, representado por um traço apenas, é quando 2 átomos de carbono ligam-se por uma unidade de valência. E a representação é feita por um traço simples. Então, aqui tem um par de elétrons sendo compartilhado entre carbono e hidrogênio. Ou seja, esse par de elétrons pertence aos dois átomos, tanto carbono quanto hidrogênio. Eu não sei se vocês lembram, mas os átomos, eles tendem a completar sua última camada com 8 elétrons. Então, eles se tornam elementos estáveis quando eles formam 8 ligações, 8 elétrons na última camada. Por exemplo, cada átomo de carbono tem 4 elétrons. Se eles compartilharem mais um átomo de cada elemento que está fazendo a ligação, eles vão possuir os 8 elétrons. E o hidrogênio, na verdade, ele imita o gás hélio, né? Porque os gases nobres, eles já têm 8 elétrons na sua última camada. Então, eles já são elementos estáveis, portanto, não precisam fazer ligação química com outros elementos. Aí nós temos uma dupla ligação, quando 2 átomos de carbono ligam-se por 2 unidades de valência. Então, a representação simbólica é com os 2 traços. Então, esses 2 carbonos aqui, eles estão compartilhando 2 pares de elétrons. E a tripla ligação, quando 2 átomos de carbono ligam-se por 3 unidades de valência. A representação simbólica é feita com 3 traços. Então, esses 2 carbonos aqui estão compartilhando 3 pares de elétrons. Então, isso forma 6, mais 2 pares com os hidrogênios, então, cada um completa a sua camada de valência com 8 elétrons. Em relação às fórmulas planas, aquelas que estão no mesmo plano, né? Então, a gente tem a fórmula estrutural, onde a gente representa os elementos com os traços, né? Com as ligações covalentes que eles estão realizando. Essa fórmula estrutural, ela pode ser condensada. Então, por exemplo, aqui a gente tem o CH3, depois CH2, mais um CH2, CH2, CH2 e CH3. Então, a condensada, ela pode ser escrita dessa maneira, que está em cima, aqui separado pelo traço, ou tudo junto, sem o traço. Eu, pessoalmente, prefiro essa, que é melhor para visualizar, né? Mas é tudo a mesma coisa. A fórmula em linhas, a bond line, que é muito utilizado, representa, em cada vértice tem um carbono. Então, o carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. E fica subentendido
que cada carbono tem que realizar suas 4 ligações. Então, por exemplo, esse segundo carbono aqui, ele está realizando 2 ligações, uma com cada carbono, e, portanto, precisa de mais 2, que vai ser com os hidrogênios. Tá? Então, essas 4 fórmulas planas estão representando a mesma coisa. Se eu colocasse em fórmula molecular, seria C6, tá? Porque tem 6 átomos de carbono, e H14, porque tem 14 hidrogênios, né? C6H12. Seria a fórmula molecular. A classificação das cadeias carbônicas. Como as cadeias carbônicas são agrupamento de átomos de carbono ligados uns aos outros, o átomo ou os átomos de outros elementos que eventualmente estejam entre eles. São divididos em 2 grupos, as cadeias abertas e as cadeias fechadas. As cadeias abertas também são chamadas de alifáticas ou acíclicas. Esse A aqui é a negação, né? Cíclica forma um ciclo, e o A, então, seria a negação. Usam muito o termo alifática. Tá? Então, cadeias alifáticas são abertas, aquelas que não formam um ciclo, que possuem os carbonos primários. E as cadeias fechadas formam, então, um ciclo. Então, por exemplo, o ciclo propano. Tá? Então, tem 3 carbonos, né, que fecham o ciclo, depois tem os seus, cada um vai ter 2 hidrogênios ligados. Ou ciclo butano, ciclo pentano, ou ciclo hexano. Aqui representa que tem 2 duplas ligações, né? Então, em cada vértice dessas figuras, tem os átomos de carbono e seus hidrogênios. Aqui eles são chamados cicloalcanos por não apresentarem duplas ligações. Esse aqui, como tem 2 duplas, seria um ciclo penteno. Mas isso é assunto para mais tarde, tá? Quando a gente for ver a nomenclatura. Os critérios de classificação, então, quanto à disposição dos átomos, a gente tem uma cadeia normal, que não possui átomos de carbono terciário nem quaternário, somente carbonos primários e secundários. E as cadeias ramificadas, elas possuem, no mínimo, né, um átomo de carbono terciário, ou átomo de carbono quaternário também. Então, aqui está o nosso carbono terciário, por ele estar ligado a 3 outros carbonos. Então, isso aqui seria, a gente chama de radical, tá? Que está fora da cadeia de carbonos mais longa, que a gente chama de cadeia principal. Na nomenclatura, a gente vai falar sobre isso também. Quanto à natureza dos átomos, uma cadeia pode ser homogênea, quando não apresenta heteroátomo, ou cadeia heterogênea, quando apresenta um heteroátomo. Isso só vale a cadeia heterogênea quando o heteroátomo está entre 2 outros carbonos. Se ele estiver ligado aqui a um carbono na sua extremidade, não é considerado cadeia heterogênea. Tá? Quanto ao tipo de ligação entre os carbonos, uma cadeia saturada que apresenta apenas ligações simples. A cadeia insaturada apresenta, no mínimo, uma dupla. Então, aqui é o seguinte, tem essa dupla aqui, então é uma cadeia insaturada, quer dizer que cabe mais hidrogênio. Se eu romper uma dessas ligações, eu vou ter 2 valências livres, ou seja, 2 elétrons, um de cada carbono, que pode receber um hidrogênio, tá? Aqui, a cadeia está saturada de hidrogênio, não cabe mais hidrogênio, porque cada carbono vai formar, já tem as 4 ligações. E, para finalizar, a classificação das cadeias fechadas, quanto à presença ou ausência de anel benzênico. Então, a cadeia fechada é cíclica, tá?
As cadeias, elas podem ser aromáticas ou não aromáticas. Então, as cadeias aromáticas são aquelas cadeias que possuem anel benzênico, ou chamado de anel aromático, ou núcleo benzênico, ou núcleo aromático, e são cadeias fechadas, homogênea e formada por 6 átomos de carbono ligados entre si. Aliás, também tem 6 átomos de hidrogênio, né? Então, forma um ciclo aqui com 6 átomos de carbono, e entre os carbonos vai haver uma ligação dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla e uma simples. Esse anel aromático pode ser representado dessa maneira, né, com o hexaedro aqui e um círculo no meio, ou assim, onde a gente representa, então, as ligações duplas. E esses núcleos benzênicos, eles podem ser isolados, como aqui nesse exemplo, aqui tem outro carbono, está fazendo a união entre os dois, ou pode estar na forma condensada, como o naftaleno, por exemplo, o antraceno, o fenantreno, o pireno, o perileno e o coroneno. Então, essa aqui é a forma condensada. E as cadeias não aromáticas são as cadeias cíclicas, né, que não possuem o anel aromático. O nome aromático é por conta do aroma que essas substâncias apresentam. Tá? Tem umas que são aromáticas, tem outras que não, né, mas tem um aroma. Então, aqui a gente tem as cadeias não aromáticas formando ciclo. Vocês podem perceber que não existe alternância nas ligações simples e duplas, né? Então, aqui a gente tem uma dupla e o anel, aqui uma cadeia simples, uma cadeia mista, por ela ter esse radical CH3 fora do seu ciclo. Então, elas podem ter diversas formas, né? Então, é uma infinidade de compostos que existe nesses compostos orgânicos. Então, a nossa aula de hoje foi isso. Interrompendo a gravação, o compartilhamento e encerrando a gravação. Obrigada.